Bom dia para você, ou boa tarde, ou boa noite. Eu não sei o horário que você vai me ouvir, mas quero convidar você para o nosso último capítulo do livro Caminho de Esperança. Hoje nós vamos estar lendo o capítulo 8 e nesse capítulo vamos estar falando, uma história que inspirou um filme. Sim, é uma história que inspirou fazer um filme, porque tem um filme com esse livro, com esse mesmo conteúdo, com essa história. O nome é Caminho de Esperança. Vamos lá? Você que está comigo desde o primeiro capítulo, continua aqui comigo. Às vezes precisamos nos perder para descobrir quem realmente nós somos. E é meio a busca ensinar os outros o verdadeiro significado do amor. Sim, imagine-se sentado comigo no sofá. Vamos imaginar você sentado comigo no sofá, enquanto em minha versão terapeuta analiso as questões emocionais de meus pacientes. Já imaginou aí? Você na frente da terapeuta, comigo, conversando, falando e a terapeuta avaliando as suas questões emocionais? Então, os pacientes com uma abordagem psicanalítica e única. Então, a terapeuta começa a conversar com aquela paciente, olhando com um olhar psicanalítico, um método ciência e fé, com espiritualidade, desenvolvida para integrar conceitos de terapia, que é terapêutico, com a espiritualidade cristã. Hoje vamos contar a história que mistura desafios, traumas e desafios. Traumas é um desfecho surpreendente. Falaremos sobre Lucas. Vamos falar a história de Lucas, que é um jovem neurodivergente, e sua família. Clara, a mãe, que carregava muitas angústias, e o Eduardo, o pai, que lutava para encontrar equilíbrio entre dúvidas e responsabilidade. E a Gabriela é a irmã que transformou a dor em um propósito maior. Desde pequeno, Lucas demonstrava ter um olhar diferente sobre o mundo, como enxergasse além do que os outros conseguiam ver. E ele não suportava sons altos, tinha dificuldade para lidar com as mudanças na rotina e se dedicava de maneira obsessiva às suas paixões. A Gabriela enxergava no irmão algo especial. A mãe, no entanto, via o filho como um desafio, porque ele não podia ser normal. Por que será que ele não pode ser normal como os outros? Ela se perguntava. E ela desabafava, enquanto o amor que sentia pelo menino travava uma batalha silenciosa contra a frustração que acompanhava. Lucas era uma criança curiosa, que parecia ter um universo próprio. Fazia as perguntas incessantes e questionava tudo à sua volta. E preferia ficar sozinho e se misturar com as outras crianças. Ele não gostava. Eduardo, o pai, tentava apaziguar os ânimos, mas no fundo também se sentia confuso e impotente diante das necessidades do filho. O pai até queria ajudar, mas ele se sentia impotente diante da necessidade que o filho trazia. Por vezes, a sensação sem adequação com o pai o abalava, como se estivesse sempre um passo atrás, tentando compreender um mundo que não era o seu. E em meio a tudo isso, a Gabriela tentava ser uma ponte entre Lucas e a família, sempre o defendendo de julgamento e enxergando além de suas diferenças. Com o passar dos anos, os desafios só intensificavam, só aumentavam.
E na escola, Lucas tornou-se um alvo constante de bullying. Os colegas ridicularizavam seu jeito de ser, o que reforçava a sua sensação de inadequação. O peso dessas circunstâncias prejudicou a saúde emocional de Lucas. Então, gente, olha a situação. Na escola ele sofria bullying, né? Todos ridicularizavam, diminuía o jeito que ele tinha e reforçava a sensação de que é aí que ele se sentia inútil. O peso dessa circunstância prejudicou a saúde emocional de Lucas e o levou a desenvolver fobia social. Então, Lucas ali desenvolve uma fobia social. Como resultado, ele passou a se afastar ainda mais de qualquer interação social. Então, ele evitava estar perto de pessoas, ele não queria estar. Foi em um dia como qualquer outro que tudo mudou. Após uma discussão com a sua mãe, Lucas arrumou a mochila e desapareceu. Ao perceber que o irmão não estava em casa, a Gabriela, que era sua irmã, correu pelos cômodos, chamando por ele. Mas tudo que encontrou foi um quarto assustadoramente organizado. Quando ela chegou no quarto, estava tudo muito arrumado, né? E ele não estava mais. Gabriela correu pelo cômodo chamando por ele, mas tudo o que encontrou foi o quarto assustadoramente organizado. A princípio, a Clara tentou minimizar a situação. Ele só quer chamar atenção, a mãe disse, né? Esse menino só quer chamar atenção, ela disse, enquanto tentava seguir com sua rotina. Eduardo entrou em pânico e Gabriela, sem esperar por consenso, decidiu ir sozinha à delegacia. Junto com a mobilização policial, veio à tona um medo avassalador, a possibilidade de autoextermínio. E a situação gerou uma ruptura na família. Todos ficaram naquele clima, né, sem saber aonde ele estava. Clara refugiou-se na negação. A mãe, né, ficou negando, repetindo para si mesma que havia feito tudo o que era possível. E ele precisava ser mais forte, ela falava. Ela dizia, como se as palavras pudessem aliviar o peso da culpa que a consumia. A Clara, que é a mãe, estava muito agoniada, mas ela tentava continuar falando. Eu fiz tudo o que eu podia. Ele deveria ser mais forte. Então, o que aconteceu aqui? Ela continuou no estado de negação. Como essas palavras pudessem aliviar o peso da culpa que ele consumia. O Eduardo, antes, o porto seguro da casa, que é o irmão, começou a desmoronar. O homem que sempre tentava apaziguar os conflitos, agora se sentia perdido. A tensão cresceu tanto entre eles e a Clara, que é a mãe, que o casamento dos dois ficou à beira do colapso. Então, ali já prejudicou o casamento, né? O relacionamento. Gabriela, por outro lado, tentou buscar forças em algo maior para suportar a ausência do irmão. Gabriela ficou ali procurando algo para fazer, para ver se esquecia aquilo, né? Porque ninguém sabia onde ele estava. Dias depois, ela encontrou uma pista de que Lucas havia deixado uma carta em uma pedra, perto de uma cachoeira onde costumava brincar lá na infância. Ao desdobrar o papel, leu as palavras do irmão, que dizia assim, eu estou cansado de não pertencer. Eu preciso encontrar um lugar onde eu caiba. Talvez vocês não entendam, mas eu preciso de paz. Para Clara, a carta parecia uma sentença de condenação, um lembrete de suas falhas como mãe. Para a Gabriela, o que o irmão havia escrito era um grito de socorro. E de qualquer forma, a carta não trouxe resposta, apenas aprofundou a crise familiar. Clara começou a questionar tudo em que acreditava. Porque Deus permitiu que meu filho viesse ao mundo daquele jeito? A mãe começou nas perguntas, né? O que
fiz de errado? Ela perguntava a si mesma. Com o tempo, continuando aqui na página 140, com o tempo, esse sentimento afastavam da fé, deixando-a deriva em um mar de dúvida. Então, claro, a mãe começou naquele questionamento de perguntas e já ficou com a fé abalada, né? Cheio de dúvida. Eduardo tornou-se cada vez mais introspectivo devido à culpa que sentia, que é o irmão. O irmão começou a sentir muita culpa. E cada dia que parecia empurrá-lo mais para dentro de si. Diferentemente do pai e da mãe, Gabriela conseguiu encontrar uma saída. A Gabriela decidiu buscar ajuda e descobriu na terapia um refúgio. A Gabriela foi em busca de ajuda de um profissional, né? E durante nossas sessões, começamos a usar a escrita como uma forma de canalizar a sua dor e manter viva a esperança de um reencontro com o seu irmão. Assim, Gabriela começou a escrever, e cada frase era como abrir uma gaveta repleta de memórias e as peculiaridades de Lucas que a fazia sorrir. Os momentos que havia compartilhado junto com a terapeuta. Transformar as lembranças em palavras era um jeito de manter Lucas presente em sua vida, apesar da ausência do irmão. E essa história trata-se de um tema sensível, que muitas das vezes eu abordo de maneira superficial, ou suicídio. Antes de qualquer coisa, é importante lembrar que cada caso é um caso. Cada pessoa viveu uma história, então cada pessoa tem uma história. Certas pessoas encontram-se em um estado de saúde tão debilitado que são incapazes de tomar decisões racionais. Não conseguem ter clareza que estarem em um estado de sofrimento extremo. Da mesma forma, existem circunstâncias em que condições como neurodivergência ou transtornos de personalidade aumenta a probabilidade de pensamento de autoextermínio. Pessoas que sofrem rejeição o tempo todo ou são vítimas de bullying sentem-se excluída do mundo. E, em momento de desespero, pode enxergar a saída como a única solução para aliviar a sua dor. Devemos nos lembrar também de que Deus conhece cada coração de uma forma que transcende o entendimento humano. Além de não julgar como de incapacidade emocional, atestando que a pessoa não tinha plena consciência do seu ato. E, acima de tudo, não há como saber qual foi o diálogo final das pessoas com o Senhor antes de sua partida. Então, aqui nós não podemos julgar quando uma pessoa tira sua própria vida, porque nós não sabemos como foi a sua partida, qual foi a conversa que ela teve com Deus. Enfim, em um de nossos atendimentos, disse a Gabriela: quem pode afirmar para onde uma alma vai? Só Deus tem esse conhecimento. Nosso papel nunca é julgar, mas é acolher. Eu acredito que no céu teremos muitas surpresas. Não devemos ser insensíveis com a dor de uma família fragilizada. Diante de uma circunstância como essa, o que menos precisamos é de julgamento. Nosso dever é oferecer amor, empatia e cuidado, como bem expressa o salmista. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Está lá em Salmo 34:1. No final, Lucas reapareceu depois de um ano sumido. Para surpresa de todos, que reapareceu depois de um ano, para surpresa de todos, acredite. Deixa eu ver aqui. No final, Lucas reapareceu depois de um ano sumido para surpresa de todos, que acreditavam a tê-lo perdido para sempre. Ao encontrar a sua família, ele disse algo que marcou a todos. Vocês precisaram me perder para que eu pudesse descobrir quem eu sou. Olha que linda, gente.
Agora estamos juntos novamente como uma família. A sua história nos ensina que a dor, embora devastadora em certos momentos, não precisa ser um ponto final. Pelo contrário, ela pode ser o início de uma jornada de cura, empatia e propósito. Como o profeta Isaías escreveu que o Senhor daria a todos os que choram uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito reprimido. Está lá em Isaías 61:3. Até mesmo os fragmentos mais quebrantados pode se tornar um mosaico deslumbrante quando colocado na mão do amor e da fé. Sem dúvida, a vida é tecida com fios de dor, esperança e mistério em meio às incertezas. É reconfortante saber que existe um Deus que nos vê por completo e nos escolhe com um amor que supera qualquer julgamento humano. Normalmente, buscar ajuda não é sinal de fraqueza, mas de coragem. A terapia, longe de ser um recurso alheio à fé, é uma ferramenta divina que a complementa. Afinal, somos 3 em 1. Não só é corpo, é espírito, mas também a alma. O mais importante é aprendermos a acolher a nós mesmos e aos outros com o mesmo amor que recebemos do Pai, um amor que entende e transforma. A verdadeira cura começa quando decidimos olhar além das diferenças, acolher com amor e acreditar que sempre há esperança para um recomeço. Então esse capítulo 8 aqui traz para nós essa história de Lucas. E Lucas se sentia rejeitado, passou por vários bullying, não se sentia amado. E ele decide ir embora, ele vai embora de casa, ele some, ninguém tem notícia dele. E por muito tempo ficou 1 ano distante de sua família. E um belo dia ele aparece. E ele falou, ele precisou receber o abandono para que ele mesmo se encontrasse. Então, ele, nessa ausência dele, ele reencontrou ele mesmo. E ali foi viver novamente, ter uma família, um amor entre família com um olhar diferente. Ali todos sofreram com a ausência dele e quando ele chega, trata ele diferente, vê a falta que ele faz e ali todos vivem uma vida mais feliz. Que lindo final, né? E também não podemos julgar as pessoas que tiram a sua própria vida e nem acolher a família dessas pessoas que tiram a vida, porque é uma dor que não tem explicação. Então a gente precisa estar acolhendo, ajudando para que não deixe nada de nenhum tipo de julgamento. E nesse final aqui vamos estar fazendo uma conclusão de cicatrizes a caminho de esperança. Quero ler para você essa conclusão aqui juntos, vamos ter raciocínios com reflexão. Esqueça o que paralisa você, traga à memória o que impulsiona, porque a vida não é definida pelo que acontece conosco, mas pelo que acolhemos fazer com isso. Imagine se você está na estrada da sua vida e a jornada até aqui pode ter sido cheia de buracos, curvas perigosas e, quem sabe, até alguma queda. Mas agora é o momento de parar para fazer uma manutenção. Abasteça sua alma com esperança e ajuste as peças que estão quebradas e se prepare para seguir adiante. A diferença entre uma vida de sofrimento é uma superação. Uma de superação está em como você acolhe e se posiciona. Essa escolha é sua. É você que precisa decidir diante de todos os seus sofrimentos se você vai se posicionar. Você precisa escolher se você vai ficar como vítima para sempre ou você vai se posicionar. Todos nós temos histórias e algumas são mais pesadas do que as outras. No entanto, não é o peso que nos define, mas é o que fazemos com a questão.
Transformar as nossas feridas em cicatrizes que contam histórias de superação é um ato de coragem. É ato de coragem de muita fé. Deus nos dá o exemplo. Ele é o alfa, ele é o ômega e o princípio e o fim. Então, lá em Apocalipse 22:13, está escrito: mas nos convida a viver no presente, a construir a nossa trajetória com o recurso que Ele nos dá. O Senhor nos chama para sermos fortes, determinados e, acima de tudo, posicionados. Eu quero compartilhar algo pessoal com você. Ela está falando assim: como se estivéssemos conversando cara a cara, frente a frente. A minha vida nunca foi um mar de rosas. Desde cedo eu sofri críticas, eu lidei com a rejeição e passei por situações que poderiam ter me paralisado para sempre. Na infância eu fui Olivia Palito. Ela está contando aqui como foi a infância dela. Então ela era Olivia Palito, o esqueleto humano. E as palavras que era dita, que as pessoas falavam para mim em tom de brincadeira, afetava a minha autoestima. Eu cresci em uma família que, apesar de funcional dentro das possibilidades, era cheia de limitações. Os meus pais deram o melhor de si com as ferramentas que tinha, mas nem sempre isso foi suficiente. E quando eu tinha 14 anos, eu fui convidada para ser modelo e eu parecia o sonho perfeito, aquele convite parecia um sonho perfeito, mas a verdade é que eu me afundei ainda mais com tristeza e solidão. E aos 17 anos eu alcancei no fundo do poço emocional. Com a depressão, a solidão, as crises existenciais e até mesmo tentativa de tirar minha própria vida marcaram período. Teve época ali que ela quis até tirar a própria vida, com tantas coisas que ela passava na cabeça dela. Ela tinha depressão, ela tinha solidão, ela tinha baixa autoestima. Então, pela primeira vez, ela sentiu uma alegria que não dependia das circunstâncias ao seu redor. Eu decidi que a minha história não terminaria ali. Então, eu comecei a reconstruir a minha vida. Mas esse processo não aconteceu do dia para a noite. A minha decisão de me converter ao cristianismo gerou ainda mais rejeição. Quando ela decide, servir a Deus, entregar sua vida para Deus, ali aumentou a rejeição na vida dela. Porque os amigos começaram a afastar e as famílias criticaram a minha nova postura. A família começou a criticar a decisão que ela tomou. Foi doloroso, com tudo isso só me ensinou que o que não é plantado dificilmente pode ser colhido. Assim eu aprendi a caminhar sozinha e a ser resiliente. Eu casei-me jovem, determinada a construir uma base familiar e sólida. Contudo, os desafios não pararam. Dois abortos instantâneos e a perda de uma filha recém-nascida. Ali ela cresce, aos 17 anos ela casa, E ali ela vai construir uma família, mas tem 2 abortos e depois ela ganha a filha. E a primeira filha que nasce caiu dos braços de uma enfermeira. Tentaram minha fé de forma que jamais imaginaria. A enfermeira foi dar banho e caiu do braço e faleceu. Ali a fé dela, foi abalada. Tinha 2 opções: eu ou afundo na dor, na depressão, ou eu transformo essa experiência em aprendizado. Eu escolhi a segunda. Eu usei cada lágrima para criar degraus que me levaria para cima. Eu comecei a estudar para aprender formas de entender e ajudar as outras pessoas que passavam pelas mesmas dores. A vida, então, trouxe mais desafios. Eu fui vítima de líderes religiosos abusivos. Eu fui traída por pessoas próximas. Eu perdi a amizade. Eu tive prejuízo financeiro. Eu tive conflitos familiares e até sofri acidente de carro. Mas, acima de tudo, eu escolhi não deixar que essa situação
roubasse a minha alegria. A maior lição que eu aprendi é que Deus nos dá força para transformar a dor em propósito. As minhas cicatrizes são agora marca de um ministério que abençoa outras vidas. Portanto, sou uma prova viva de que cura começa quando você decide lembrar o que fortalece você e deixa para trás o que te paralisa. Não é sobre esquecer o que aconteceu, mas é ressignificar. Assim como eu, você também pode pegar as pedras que a vida dá e usá-la para construir uma escada rumo a um destino. Que história, meu Deus! Deus não nos chama para sermos vítimas da vida, mas protagonistas da nossa história. É uma história de superação, né? Uma história forte, mas aqui de encorajamento. Para mim, para você, que podemos mudar a nossa história, né? Pegar as pedras que nos jogaram e fazer ponte para nós passar uma nova vida, uma nova história, e as nossas dores ser cura para outras dores, né? A gente ser usada como instrumento para ajudar outras pessoas. Vivemos em uma sociedade que julga rapidamente e ama com morosidade. Mas Deus nos chama para um caminho diferente. E o primeiro, é mais importante, é o mandamento. É amar o Senhor de todo o coração, a alma, entendimento e força. Está lá em Marcos 12:30. Deuteronômio 6:5. Em outras palavras, desenvolver uma vida íntima com Ele, em um relacionamento profundo no qual você e Ele caminham juntos, e para a conexão que aprendemos a nos enxergar como Ele nos vê. Uma pessoa com valor, propósito, capacidade de superar qualquer obstáculo. O segundo mandamento é igualmente poderoso. Ame o seu próximo como a si mesmo. Está lá em Marcos 12:31. Mas como podemos amar o próximo sem antes nos amarmos? Amar a si mesmo é reconhecer suas dores e conquista, aceitar sua história, trabalhar a sua espiritualidade. É ser empatia consigo mesmo, é perdoar-se, é acreditar em seu potencial e nunca esquecer que Deus habita e vive em você. E se Ele está em você, como diz a palavra, você pode tudo naquele que fortalece. Você pode tudo naquele que fortalece. Está lá em Filipenses 4:13. Amar o próximo não significa aceitar tudo ou caminhar ao lado de todo mundo. Existem pessoas com quem é impossível ter paz, não é verdade? Tem pessoas que a gente não consegue ter paz, que a gente não gosta de estar perto. Ainda assim, amar implica decidir fazer o bem sempre que estiver ao nosso alcance. Como ouvi uma vez, prefiro amar do que odiar. Prefiro oferecer perdão do que precisar dele. No final, amar reflete quem Deus é em nós. Ao amarmos a Deus, aprendemos a nós mesmos. E isso nos capacita a amar aos outros. Não porque merece, mas porque é o que o Senhor nos pede, afinal. E plantamos boa semente que colhemos frutos de paz. Por exemplo, alegria e vida abundante. Ao final de tudo, o que você quer deixar para o mundo? Olha essa pergunta. O que você quer deixar para o mundo? A sua história não precisa ser perfeita para ser significativa. A Gabriela, no capítulo anterior, mostrou-nos como suas memórias com o irmão foram transformadas em um filme que impactará vidas. Da dor, ela gerou um legado de esperança e o Senhor nos convida a fazer o mesmo. Ele nos dá as ferramentas, seja a sua fé, uma profissão, um apoio de amigo para transformar nossos cacos em vitrais. Assim, o que parecia ser apenas sofrimento pode tornar uma obra-prima que ajuda outras pessoas. Agora, finalizaremos com um grande feedback, uma atividade de ensaio mental. Eu quero chamar esse momento de chegou a hora de deixar a caneta em suas mãos. Escolha um ambiente a sós com o Criador e coloque uma música instrumental para tocar. E feche os seus olhos e permita-se revisitar uma situação dolorosa lá no passado. Visualize então uma caneta. Vamos lá, gente? Vamos começar? Feche os seus olhos, procure um ambiente silencioso, né? E ela
Manda aqui visualizar então uma caneta em sua mão. Ela simboliza a sua vida. Imagine-se segurando e com firmeza essa caneta e comece a escrever uma nova história. Decida o que deixar para trás, o que desejar levantar adiante. O que você quer deixar para trás e o que você deseja levar adiante. Lembre-se, esse papel é seu, esse caderno é seu. Ninguém fará isso por você. Quando estiver pronto, abra os seus olhos e sinta o poder da sua escolha. O que você decidiu? O que você escreveu? Lembre-se, o papel é seu, a caneta é sua, que significa é a sua vida. Então é você que decide o que você vai fazer da sua vida, o que você vai escrever nesse papel é o que você vai decidir. Não deixe que outras pessoas decidam por você. Você é que vai decidir o que você quer para a sua vida. Um novo caminho, um novo capítulo, uma nova jornada. Vamos lá? Hoje você é convidada a deixar para trás tudo o que paralisa e trazer à memória o que o impulsiona. Deixe o que te paralisa e traz à memória o que te deixa feliz, o que te faz impulsionar. Não importa quão árdua tenha sido a sua jornada até aqui, você pode escolher se posicionar, reescrever a sua história e deixar um legado. O que você vai deixar para trás quando você partir dessa terra? Deus está ao seu lado, Deus está pronto para te guiá-lo pelas veredas da justiça. Ele nunca o deixará sozinho e com ele você pode transformar cada passo seu em uma jornada de esperança. Não importa quão distante você esteja da sua casa, sempre há um caminho de volta, que começa com suas escolhas de acreditar. A sua história, com todas as feridas, é o solo fértil em que novos começos pode florescer. Deus tem o poder de transformar cacos em mosaico. Ele não apenas restaura, mas usa a nossa cicatriz para gerar algo belo e cheio de propósito. E é por isso, segure firme a sua caneta e escreva um final que vala a pena ser vivido. Deus é especialista em tornar cacos em obras de arte e sobras em histórias de superação. A vida é uma jornada repleta de obstáculo e aprendizado, um quebra-cabeça cujas peças nem sempre se encaixam como planejamos. Alguns fragmentos parecem perdidos ou quebrados, enquanto outros machucam quando tentamos ajustá-los. Ainda assim, como uma colcha de retalho, é possível costurar os pedaços com amor, com a paciência e a ressignificação. O que importa não é quão imperfeita é a costura ou quantas emendas são necessárias, mas a história que cada retalho carrega e a beleza que surge ao unirmos todas as partes. Permita-me compartilhar mais uma coisa sobre mim. Considero-me uma mulher de sucesso. Não porque tudo deu certo na minha vida, mas porque eu escolhi recomeçar tantas vezes quando for necessário. Como você já sabe, sou terapeuta psicanalista clínica, eu sou doutora em sexualidade, escritora de várias obras, criadora de um método psicanalista. Fundar uma escola terapêutica foi um dos meus maiores desafios e é uma das minhas maiores realizações. Também escrevo produto, filmes e séries baseadas em minha experiência como terapeuta. Sou casada há mais de 30 anos, sou mãe de 3 filhos. Não, sou casada há mais de 30 anos e mãe de 6 filhos. 3 que estão vivos e 3 mortos. Ou 4, já que uma gestação era gemelar e que eu perdi. Cada perda e dor foi um fragmento que presenciei,
que eu precisei ressignificar. Ainda eu sou alvo de fofocas e perseguições e sei que talvez as coisas piorem. Afinal, só leva pedrada a árvore que dá fruto. Mas sabe de uma coisa? Nem por isso a vida perde sua beleza. Minha história é uma prova de como ressignificação nos permite superar o obstáculo. Como Paulo escreveu em Filipenses 3,3, esquecemos-me das coisas que ficaram para trás e avançamos para as que estão adiante. É exatamente isso que eu faço. Eu prossigo. Se você, após ler esse livro, sente que suas bagagens estão pesadas demais, eu quero que saiba que você não está sozinha. Decida o que precisa ser deixado para trás. É culpas, é mágoas e medos? E guarde apenas o que alimenta sua alma, que é a esperança, a fé e a gratidão. A vida é uma jornada de esperança e eu gostaria de dizer a você que a caminhada é feita com fé, amor, empatia, alegria, resiliência e bom ânimo. Não importa quantas vezes você precise recomeçar, o que importa é não desistir. Portanto, escolha ser uma melhor versão. É olhar para o fragmento da sua história como a matéria-prima de uma obra que só você pode criar. O caminho para dias melhores começa com um passo e posso garantir, vale a pena, né, ressignificar, vale a pena mudar, ver o que precisa tirar da sua mochila para que possa ser uma vida mais leve. Então, a Ângela Cirino, né, que é a autora desse livro, ela é psicanalista clínica, quase não saiu, mas vamos lá. Ela é sexóloga, pedagoga, detentora do título do doutor honoris causa na área da saúde mental, além de autora do método psicanalítico Ciência e Fé, Síndrome em Trauma Religioso no Brasil e ambas registrações reconhecida na área de educação. Ela é destacada como uma das psicanalistas mais renomeadas do Brasil. Segundo a matéria publicada pela revista Isto É, em julho de 2023, a Ângela é uma referência na psicanálise contemporânea e possui especialização em transtornos de personalidade, programação neurolinguísticas e alta performance, agregando a formação multidisciplinar robusta da sua carreira. Ela é CO do Instituto AFD e transformou e continua formando milhares de psicanalistas. E ela contou um pouco da sua história, trazendo para nós experiência como superar traumas, como ressignificadores, né? Então ela traz essas parte da vida dela, trazendo para nós refletir tudo que ela viveu. Ela não ficou na vitimização, ela pegou a sua dor, transformou e hoje ela ajuda milhares de pessoas a se curarem. Então que nós possamos ficar com essa história de superação para que sirva de exemplo para nós também fazer da nossa história uma história nova a partir de agora. Então espero que a leitura desse livro, né, Caminho de Esperança, seja um exemplo de você mudar a sua vida a partir de hoje, que possa transformar, trazendo para você uma vida mais leve, mais calma, e busque ajuda de uma pessoa, de uma psicanalista, de uma profissional na área da saúde, e que você possa trazer uma vida melhor, tá bom? Ficamos aqui, eu quero agradecer você que esteve comigo desde o início até o final, você que vai estar assistindo depois, quero agradecer de coração. Deus abençoe sua vida e até o próximo livro. Aguardo você. Tchau, tchau.